3.000 crianças, todos os anos, nascem aqui no estado e não são registradas pelos pais. Gente, é uma escola inteira, 3.000 crianças. Esse é um número muito triste. Não é apenas sobre a certidão de nascimento, é sobre pertencer. Esse é o nosso assunto de agora. Participa com a gente. Eu quero saber qual é a sua experiência sobre esse assunto. Ou então você pode também emitir a sua opinião, né? Você que tem toda a família estruturada. Você consegue imaginar uma situação como essa? Deve ser muito complicado, gente. Está aqui o nosso WhatsApp, a gente vai abrir espaço para o seu comentário. Aqui no nosso estúdio a gente recebe Gisélia Freitas, que é psicóloga. Também a Maria Gabriela Agapito, que é defensora pública. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação com a gente. A Josiane também está aqui com a gente. A Josiane, perdão, Rosa Duarte, ela também vai contar para a gente o que aconteceu na família dela. Mas antes, como mãe, te assusta pensar? 3.000 crianças, todos os anos, não tem o sobrenome do pai, não tem um registro paterno na certidão de nascimento. Boa tarde, Berta. Realmente assusta. É um absurdo, porque todos têm direito. Eu sempre digo que a mãe não fez sozinha. Se você não quer a esposa, mas tem a responsabilidade com o filho. Porque independente do que aconteça, ele vai ser seu filho para o resto da vida. E é um absurdo mesmo. É assustador. E você viveu uma situação parecida, né? Sim, vivi. Meu filho hoje tem 21 anos. O pai dele não o registrou. Quando eu estava gestante de 6 meses, ele simplesmente se afastou de mim. E eu conversei com ele, falei, eu vou embora porque eu não tenho condições de ficar aqui. Até porque eu vivia de favor na casa da minha irmã, grávida já de 6 meses, e ele quis a criança. Porque era ele que falava, vamos ter um filho, vamos ter um filho, vamos ter um filho. E eu já tinha 3 meninas. E eu falei, tá bom, apaixonada, achando que ia dar certo. Finalmente vai dar certo. Foi tudo errado, fui embora. E lá, no outro estado, o pai da minha filha, me vendo grávida naquela situação, falou, eu vou registrar, vai ser meu. E ele registrou. E o pai dele aqui não está nem aí até hoje, não dá a mínima importância. Não fez nenhum esforço na época e nem mesmo hoje? Nem mesmo hoje, nenhum esforço. Ele chegou a ter contato com o Stanley, que é meu filho. Posso mandar um beijão para ele? Deve. Meu filho Stanley, a mãe te ama muito, do fundo do coração. Todas, né? São 4. E aí, ele teve contato com ele, viu ele... Aí eu voltei de Florianópolis, vim morar aqui, porque eu gosto muito daqui. Ele teve contato, viu crescer, mas não fez nenhum esforço, tanto que eu criei sozinha. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente da reação do seu filho, qual é o entendimento dele ao ouvir, né, tudo isso que aconteceu desde o nascimento. Mas antes, o que explica isso, doutora Maria Gabriela, a respeito desse comportamento? Sim. É um número que chama muita atenção, como eu bem disse, 3.000 crianças todos os anos não têm o registro do pai aqui no Espírito Santo. É uma escola inteira, né? Isso, Roberta. Boa tarde. Boa tarde. Agradeço demais assim, a abertura desse espaço para a Defensoria Pública, pertinho do Dia dos Pais, falar um pouco sobre essa paternidade, né? Na verdade, assim, a ausência de uma paternidade responsável, de uma paternidade ativa, como você falou, os números assustam, né? O subregistro, né, dessa ausência aí do registro paterno na certidão, é um fenômeno assim no Brasil. Assim, no Espírito Santo, a gente em 5 anos, a gente chega a 16.000 crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento. Por que isso acontece? Porque há uma ideia, me parece assim, difundida assim, de que a paternidade é uma questão que gera ônus e não benefícios, e que é um grande erro. A gente tem aqui, né, uma psicóloga muito bem para falar sobre isso, assim, que há uma necessidade assim do entendimento assim cultural, social, de que paternidade é um compartilhamento aí de responsabilidades, existe isso, de deveres e obrigação, assim, uma obrigação dos pais, assim, tentarem levar aquela vida daquela criança com responsabilidade, com educação, preocupados com a segurança deles, dos filhos e filhas, mas que também o exercício dessa paternidade ativa traz compensações psicológicas assim muito importantes, não só para a criança, para a formação desse indivíduo novo,
mas também para aquela pessoa que vai exercer essa paternidade. Já tem estudos comprovando que quem tem um relacionamento mais próximo com o seu filho, sem violência, com afetividade, já gera assim, conexões cerebrais aí que vão trazer um bem-estar emocional, um bem-estar para a vida. São pessoas mais produtivas, que se envolvem menos com drogas, por exemplo. Se mantém mais no mercado de trabalho, tem uma satisfação maior em viver plenamente. Então, é isso que as pessoas têm que entender. E, fora isso, se a gente for falar no dever mútuo de assistência, aqueles filhos, né, claro, que tem uma relação benéfica, assim, saudável, depois vão amparar, com certeza, esse pai no momento da velhice. Então, a gente tem que mudar um pouco dessa mentalidade cultural, social, de que a paternidade é um ônus. E trazer essa responsabilidade, uma responsabilidade saudável e feliz para esses pais. Gisélia, quais sentimentos podem ser desencadeados numa criança a partir do momento em que ela olha para o coleguinha e que ela vê aquela referência da paternidade, da figura masculina, e quando ela escuta, a história dela foi completamente diferente. Consequências são várias, tanto no âmbito psicológico, cognitivo e social também, né? Principalmente quando tem um parâmetro de representatividade masculina, às vezes com as irmãs, com os colegas, como você falou bem. Primeiro, essa criança que cresce com a ausência desse pai, o arcabouço psíquico dele não consegue muito interpretar essa ausência, é absorvida como uma rejeição e afeta totalmente a sua autoestima. E isso ela leva para a vida adulta também. Ela perde o contato com o masculino, ela perde o contato com essa referência psicológica, cognitiva, social também, com essa presença masculina, que sim, tem vários benefícios em torno disso também. E isso afeta os relacionamentos, isso afeta a interpretação da relação com o masculino, com o outro, do que se espera, perde esse contato familiar, social também. Enfim, tantas perdas, mas eu gostaria de captar também a sua fala, que eu achei interessante. Na verdade, quem perde muito é esse pai ausente, porque, na verdade, um filho veio para o mundo para salvar uma mulher e um homem do seu egoísmo, do seu individualismo. Não vou falar nem quando tiver velho, isso aí eu estou pensando. Já tenho filha única e falei, nossa, que arrependimento de não ter outra, vai sobrar para ela, né? Pelo menos mais uma. Mas salva do nosso egoísmo, salva e nos torna mais empáticos, bem relacionados. Existem vários benefícios. Não dá para imaginar, né? Nós somos mães, não dá para imaginar a nossa vida sem os nossos filhos. Não podemos julgar quem não quer, é uma escolha do indivíduo, não é isso. Mas a partir do momento que tem um ser presente ali, sim, existem responsabilidades no âmbito jurídico, mas também social e psicológico. E é um direito também dessa criança, né? Vamos incluir mais uma mãe aqui no nosso bate-papo. A gente vai conversar agora com a Maiara. Ela tem 32 anos e ela cresceu sem o registro do pai, não é isso, Maiara? Boa tarde. Você consegue me ouvir? Sim, estou te ouvindo direitinho. Então, Maiara, qual foi a sua história? Conta pra gente. Olha, a minha história foi uma história assim, muito triste, porque ela me criou, né? E o meu pai sempre abandonou a minha mãe enquanto eu estava na barriga dela. Ele falou que ia fazer uma viagem para poder comprar um enxoval, e isso levou a 32 anos, ele até hoje não voltou. Né? E com isso tudo, a minha mãe teve que me criar sozinha, teve que trabalhar para poder me sustentar, e ela deixou eu com meus avós para poder meus avós me cuidarem e poder trabalhar. Olha só, o nosso áudio com a Maiara está um pouquinho picotado. Vamos tentar melhorar essa conexão. Daqui a pouquinho a gente vai tentar retomar com ela. Mas a Maiara me trouxe relatos assim fortíssimos. Ela disse que até hoje ela não teve esse reconhecimento, né? E o seu filho também não? Não, nada. Meu filho convive com ele, vai na casa dele, que ele tem outros filhos registrados no nome dele, convive com ele, mas graças a Deus, Beta, meu filho teve amor, teve carinho, e ele ama o pai, e eu não coloco um contra o outro. Eu até falo, vai ver teu pai. Porque, como a psicóloga aqui falou,
Mais tarde, quem paga são os pais, não são os filhos. Como é que foi para o seu filho crescer sabendo de tudo isso? De que maneira ele processou essa informação? Ele era muito hiperativo, tanto que ele tomava remédio controlado, eu tinha muita dificuldade até para criar ele. Mas hoje, maior, que a gente conversa melhor, ele só fala assim: mãe, eu vou tentar ter o registro do meu pai. Parece que ele leva numa boa, tipo assim, eu acho que é porque ele ainda está próximo ao pai, mesmo não estando no registro. Mas eu vejo a dor quando ele fala: eu quero o registro do meu pai. Mãe, eu quero ter esse sobrenome. Aí eu falo: meu filho, vai lá, vai procurar a defensoria, procura algum lugar que você consiga fazer isso. Mas ele vai ter que fazer o exame, se eu não me engano, o exame para poder DNA. E você também. E conversa com ele. Só que, assim, da parte dele, não teve ainda interesse nenhum. Tanto que ele não ajuda ele com nada. Às vezes ele vai tirar a carteira de motorista, que é uma ajuda, não ajuda. Mas, graças a Deus, meu filho é um menino trabalhador, um menino muito amoroso, sou grata muito e não me arrependo de ter criado ele sozinha. Eu falo que eu não me arrependo. Doutora, numa situação como essa, pessoas que estão, mesmo independentemente do momento da vida, sim, mas que queiram esse reconhecimento, né? Qual é o caminho? Olha, não tem idade para isso, tá? É um direito de todas as pessoas, o direito à sua identidade, assim, a buscar o direito de filiação. Tá? A gente tem, às vezes, muito forte na nossa cabeça o direito da criança, mas só que é um direito que vai estar com essa pessoa a vida toda. Então, a partir do momento, é lógico que da criança a gente tem a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevendo, sim, esse direito ao convívio familiar, né, a identidade também, mas em qualquer momento, inclusive após a morte. Tá? A morte desse possível pai também pode ser fruto de uma investigação, de uma ação de investigação de paternidade, para conseguir, sim, comprovar essa filiação biológica e, às vezes, só a socioafetiva, existe isso também, e, a partir daí, vai ter o nome daquele pai registrado na certidão de nascimento. Doutora, qual é o perfil dessa criança? Quando a gente fala assim, 3.000 crianças, né? Pensando de janeiro até agora, quase 1.500 crianças, qual é o perfil? Olha, eu vou te falar que esse problema, assim, dessa ausência da responsabilidade paterna e desse subregistro vai em todas as camadas sociais. Mas a gente tem um fator social muito forte, um recorte aí relacionado a pessoas de baixa renda, núcleos familiares em situação de vulnerabilidade. A gente tem também. Mas lembrando assim que um dos fatores também que contribuem para esse subregistro de paternidade é também realmente uma ideia assim difundida ainda da nossa cultura que o dever de cuidado é só das mulheres. Existe isso muito forte. O filho é da mãe e acabou. Não tenho responsabilidade. Às vezes, até quando a gente fala de paternidade responsável, vai ter aquele pai que vai pagar uma pensão alimentícia e vai falar assim, não, meu dever já está cumprido, não tem que fazer mais nada. Só que não, ele tem dever, sim, de participar ativamente da vida desse filho e dessa filha. Tem muitos comentários, muita gente participando sobre esse assunto aqui no Fala Espírito Santo. Boa tarde, Alberta, há 38 anos. Eu namorei um homem, quando ele soube que eu estava grávida, ele me abandonou. Grávida de 2 meses, viu? E hoje meu filho tem 38 anos, nunca fez nada por ele. É lamentável, né? E põe lamentável nisso, né, gente? Eu tenho um neto que o pai não registrou, fugiu para Portugal. Essa vó está querendo saber o que eu devo fazer. Outro relato, Albertinho, meus irmãos e eu não temos o registro paterno, 46, 45 e 43 anos, respectivamente. Fomos registrados e criados somente pela nossa mãe. Eu posso dizer que essa situação é bastante delicada para a nossa vida, tanto nas questões emocionais, financeiras, bem como histórico de saúde, na questão de doenças hereditárias, né? Daqui a pouco eu volto a ler comentários. Mas, Gisélia, isso daqui ilustra muito bem o quanto as pessoas... Às vezes a gente pensa assim, vai aprender a lidar com essa situação. Mas até mesmo nessa fase da vida, a gente vendo aqui relatos, 45, 46, ainda assim são lacunas em aberto. O negócio, a mãe falou, eu dei muito amor,
mas ainda é uma lacuna que fica em aberto? Então, cada um no seu espaço, né? É lógico que muito amor é importante, mas tentar suprir algo que está ali muito enraizado socialmente, está no imaginário, às vezes, da criança, é muito difícil. Para você ver, mais de 40 anos, não significa que ele não tem uma vida boa, que está sofrendo, está tocando, mas parece que fica aquele vazio, fica aquela ausência, né? Porque é um pedaço de papel, mas faz tanta diferença, às vezes, para a criança. Por que não? Né? É um registro autenticando uma legalidade, mas também uma presença, uma afirmação, uma sujeitação de ter um pai. É lógico, Roberto, que hoje a gente vê na nossa sociedade vários tipos de família, né? Socioafetivas, mulheres com criação independente, disseminação, que nem cogitou, nunca foi falado que um pai foi ausente, não teve esse pai também. Então, existe uma outra construção psíquica também, sabe? Então, mas com responsabilidade, né, com responsabilidade, foi falado, foi verbalizado, não foi só velado, né? Então, e muitas vezes essa mãe, é lógico, é um processo também consciente, ela sofre e vê o sofrimento do filho, ela tenta esconder, mas sofre. Né? E o sentimento de rejeição bate numa situação dessa, né? Totalmente, é o principal, né? E isso atrapalha muito a autoestima. E a estima que eu tenho de mim mesma, se eu tenho valor ou não, afeta as relações, afeta o âmbito social, o trabalho, como eu encaro o outro, a vida. Não estou falando que todo mundo vai acontecer isso, tá? Não é algo que é uma receita pronta, mas existe uma possibilidade, uma probabilidade muito alta. E quando você vê dentro desses consultórios psicológicos, dentro dessas questões terápicas, de terapia, você vê essa construção dessa dinâmica social muito clara. E claro, existem outros vieses, existem outras dores de pai que está, mas também não está afetivamente. Eu não sei que às vezes o que é pior, que está registrado, que está dentro da família, mas é totalmente ausente afetivamente ou é de um estado agressivo que era melhor às vezes nem ter mesmo. Porque o propósito desse programa é justamente não só, né, ter esse registro, isso é o início, mas é que possa atingir a paternidade de forma plena, né? Vamos só incluir, então, vamos ver agora o depoimento da Bruna. Ela mandou um vídeo pra gente contando também que a filha dela não foi registrada pelo pai. E por isso, gente, ela já até sofreu bullying dos colegas na escola, pela falta do sobrenome. Imagina que tristeza, vamos ver. Eu sou mãe solo, tenho 2 filhos, mas a minha primeira não é registrada pelo pai. Eles, inclusive hoje, atualmente, ele tem um certo contato com ela, paga a pensão. Porém, ele optou por continuar assim, não quis registrar. E no começo foi tranquilo, porém a partir do momento que ela vai crescendo, vai adquirindo maioridade, ela vai me questionando sobre isso. Inclusive, 3 anos atrás, teve uma atividade de transcrever a certidão de nascimento e foi onde ela mais me questionou sobre isso, porque que não tinha o nome dela, do pai dela na certidão. Inclusive, quando ela levou o trabalho para a escola, uma coleguinha viu que ela não tinha o nome do pai dela e começou a praticar bullying com ela em relação a isso. Ela desenvolveu uma depressão, então assim, foi muito ruim. Então, os prejuízos que a ausência do nome paterno na certidão traz são imensuráveis. Gente, é de arrepiar ouvir o depoimento dessa mãe, meu Deus. Vamos voltar a falar também com a Maiara, que a gente agora conseguiu retomar a conexão com ela, que ela tem 32 anos e não teve, até hoje, né, o sobrenome do pai no registro, na certidão. Como é que foi para você? Como é que tem sido, Maiara, processar isso? Ei, boa tarde. Então, fácil não sempre foi difícil, né? Porque eu fui rejeitada pelo meu pai. Ele nunca me registrou, ele simplesmente abandonou minha mãe grávida. E minha mãe sofreu muito com isso, porque ele falou que ia fazer uma viagem para poder comprar um enxoval. E até hoje ele não apareceu com esse enxoval, desapareceu. E minha mãe teve que se virar sozinha, me criar. Ela teve que trabalhar, me deixou com meus avós para poder trabalhar fora. E com isso tudo foi muito ruim para mim, porque eu fui crescendo, querendo saber quem é meu pai. E chegou um certo dia que eu fui conhecer ele. Foi em 2008, há 17 anos atrás, quando eu tive a pior decepção da minha vida, porque eu achei que era ser de uma forma e foi de outra.
Ele não me tratou bem, não me tratou com amor, carinho que eu achava que ele ia me tratar. E eu cheguei no ponto de pedir ele para poder me registrar e ele me negou. E isso daí machuca, porque eu não tenho culpa, né? O que aconteceu. Dá para ver nos seus olhos, Mayara, o quanto esse assunto, e com toda a razão, né, assim, te abala. Eu vejo nos seus olhos que isso te emociona até, de certa forma, né? Sim, bastante, porque mexe comigo, né? Igual hoje eu sou mãe, tenho meu filho, graças a Deus, o pai dele, que a gente se dá super bem. Então eu faço de tudo para poder o meu filho ter um pai. Porque eu não quero que o meu filho sente a dor que eu sinto até hoje. Deixa eu voltar aqui com as nossas entrevistadas. Daqui a pouquinho a gente retoma com você mais uma vez também, Mayara. E aí a gente tem recebido alguns comentários. Por exemplo, teve uma telespectadora falando que o pai foi embora para Portugal. E aí, se essa mãe entrar, mesmo assim com um pedido na Defensoria Pública, como que acontece? Como que se desenrola uma situação dessa? Não, a gente consegue, mesmo um pai em outro país, assim, por cooperação internacional, é lógico que é um trâmite um pouco mais difícil, mas o direito dela ainda vai estar resguardado e há possibilidade, sim, pela via judicial, da gente conseguir esse reconhecimento da paternidade. Agora, Maria Gabriela, é interessante a gente reforçar o quanto que isso também traz um outro aspecto, até mesmo econômico para a mulher, porque sem isso também fica difícil dela conseguir, por exemplo, uma pensão. Sim. Então, é mais uma sobrecarga para a mãe, né? Não, e tem efeitos patrimoniais em relação à herança, tem efeitos previdenciários. Então, às vezes, até para o exercício assim, de questões básicas, assim como acesso à saúde, às vezes, é relacionado, sim, à identificação daquele pai na certidão de nascimento. Então, são aspectos muito profundos, assim, e o que eu recomendo fortemente é que as pessoas, sim, vão procurar a Defensoria Pública ou um advogado ou um cartório de registro civil de pessoas naturais, se informar e buscar, sim, o reconhecimento da paternidade. Tem gente falando, sou de Minas, meu neto não teve pai presente, mas hoje é um grande homem, uma bênção, né? Ele foi registrado aos 10 anos de idade, mas mesmo assim o pai continuou ausente. E eu, como avó, carrego essa mágoa para sempre, né? Como é que foi para você, como mãe, pensar ali em assumir toda essa responsabilidade? Embora na época você tivesse também, né, o apoio do seu companheiro na época. Mas mesmo assim foi difícil. Porque, querendo ou não, ele é o pai. E fica isso na gente também. Essa mágoa, igual Sim, essa avó falou? porque você fala assim, ele quis essa criança, ele falou que queria, o que deu errado? O que aconteceu? Porque até aos 4 meses de gestação estava tudo bem, depois simplesmente mudou. O que explica isso, Gisélia? Essa mudança repentina, até os 4, 5 meses de gestação, você disse que inclusive era um planejamento dele, né? Sim, ele quis. Foi ele que quis muito, ele almejava, porque eu tenho 3 meninas. E ele falava assim, agora vai vir um menino. Ele já tinha filho antes? Não, é o primeiro dele, agora ele tem. Mas esse, o Stanley, que é o meu filho, é o primeiro filho dele. Então, talvez a ficha foi caindo, né? A gente vê alguns filmes, alguns memes, alguns vídeos, né? Que na hora a gente pode até achar engraçado, que depois que nasce, o pai fica em estado de choque. Assim como tem depressão pós-parto para a mulher também, né? Então, a barriga foi crescendo, ele foi realmente vendo aquela situação. Eu não duvido que ele possa ter falado aquilo, mas às vezes aquilo não foi profundo. Aquilo não foi realmente real, aquilo não foi tão percebido, né? E aí ele teve um processo de maturidade de fuga da realidade, fuga da responsabilidade, fuga da vida que ele talvez não queria, fuga de sair de uma vida que ele queria, que não queria perder, de ter que viver o luto do que ele não vai poder mais fazer. Então, tem todo um simbolismo atrás disso, de achar que é só frustração, de só vir coisa ruim. E muitas vezes é influência também, né, das outras. O homem tem que fugir, a mulher não, né? Licença, eu só não entendo uma coisa. Isso há muito tempo atrás. Hoje ele tem os filhos dele, convive com o Stanley, que é meu filho, mas ainda também nunca fez questão de falar assim, não, agora eu tenho maturidade, eu estou mais velho, eu quero registrar, porque eu já tenho os meus, ele é meu filho, eu quero registrar. Os dois se dão bem, o meu filho vai na casa dele,
mas ele também não faz questão nenhuma. Muitas vezes segue até na vaidade, no orgulho de, eu não quis lá atrás, agora também não vou fingir que quero, né? E, gente, cada um com as suas características, né? Não é todo mundo que tem empatia, nem é todo mundo que tem afetividade, a gente pode cobrar isso. Olha só o que aconteceu com o Isaú. Ele tem 42 anos, ele falou, meu pai, depois de 38 anos, apareceu para me registrar, eu não aceitei. Achei uma falta de respeito com o meu padrasto, que me criou desde os 11 anos. Isso ilustra muito bem também, Gisélia, que cada um, é aquilo que você falou, cada um vai administrar esse sentimento de uma outra forma, né? De maneiras diferentes, né? Não tem jeito. Olha, somos pessoas totalmente complexas, né? O ser humano é complexo, diferentes. A questão é que existe formas de tentar fazer o que é melhor. Agora, uma coisa é certa, é universal, uma linguagem universal. A rejeição dói. A rejeição viva dói. Se existe um sentimento de rejeição quando existe um falecimento de um ente querido, o pai faleceu, a mãe faleceu, a criança não sabe conduzir aquilo psiquicamente e acha que teve um sentimento inconsciente de abandono, imagina presente, sabendo que é filho, vendo que tem outros filhos. Entendeu? Então dói. O que a gente tem que fazer? É dar o nosso melhor, é mãe, é parente, é filhos e principalmente trabalhar essa autoestima. Posso dizer também que não é só coisas ruins, existem ganhos com isso, sabe, mãe? Existem homens que crescem e falam assim, já vi vários, eu vou ser um homem melhor, eu vou ser diferente. Né? Olha o que minha mãe fez, olha que linda família que eu tenho. Tudo bem, é direito dele tentar um registro, tentar aproximação e vai continuar tendo, deixa ele ter esse direito. Agora que ele também pode fazer daquilo um projeto de vida, falar, eu não quero ser como esse homem e quero dar o melhor, ele pode. Gente, o nosso tempo acabou, eu estou aqui também emocionada junto com a Josi, essa mãezona que está aqui falando com tanto amor. E certamente passou um filme na cabeça dela, né? Tudo que você viveu. Parabéns pela sua garra. Dá um beijo nos 4 filhos, principalmente no Stanley, tá? Muito obrigada também, doutora Marília Gabriela Agapito, pela sua participação com a gente. E Gisélia Freitas, sempre com as palavras cirúrgicas aqui com a gente. Maiara também participou. Obrigada, viu, pela sua contribuição com esse assunto muito forte, muito importante.